Leiamos então o texto de Neemias, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim o texto: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, que é no mês de novembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Oremos, Pai, queremos, desejamos, ansiamos, para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha restaurar algumas coisas na nossa vida nessa noite, mas sobretudo, Senhor, que o Senhor aceite o nosso culto, porque esse culto é para o Senhor, esse culto é de adoração, somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso, Pai querido, nós clamamos nessa noite, intervenha nessa noite, na nossa vida, na vida de cada família, de cada pessoa, das pessoas que estão aqui presencialmente, das pessoas que estão ali em casa, talvez algum que está internado, algum que está com algum problema de saúde e que nessa noite não pôde vir à tua casa, Pai, mas nós clamamos que o Senhor restaure corações nessa noite, de forma especial. Espírito Santo, trabalhe no nosso coração nessa noite, e que tudo seja feito para a honra e glória do nome poderoso, precioso, maravilhoso de Jesus. Irmãos, quando nós lemos esse texto, o nosso coração se enche de tristeza, o nosso coração fica pesado. Quando a gente começa a ler o livro de Neemias, a gente fica percebendo e vendo como o povo de Deus sofreu. O povo de Deus sofreu porque eles abandonaram o Senhor, e a forma que Deus permitiu que se realizasse, que eles fossem para o cativeiro, e eles permaneceram no cativeiro durante 70 anos, ali no cativeiro babilônico, sofrendo, não tinham prazer de adorar, não tinham prazer de se reunir, não tinham alegria de poder cantar, de tocar instrumentos, e o povo estava assim, dilacerado, pesaroso. Assim estava o povo. Mas foi nesse momento, irmãos, que veio a palavra sobre Neemias, conforme nós lemos nessa noite no capítulo 1. O texto fala: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Neemias, ele servia no palácio. Neemias era um dos copeiros do rei, um homem de confiança, e ele recebe a notícia do seu irmão Anani, um dos irmãos dele, e ele pede relatório, como estavam vivendo, ou como estavam vivendo aqueles judeus que não foram para o cativeiro, que ficaram lá em Jerusalém. E a notícia não era boa. Irmãos, diante de situações adversas, diante de situações de tristeza, como você recebe essa notícia? E como você pode modificar o ambiente onde você está? Certamente, irmãos, nós precisamos responder a essas questões diariamente. De repente você está em casa, recebe a notícia de um falecimento. Outra vez você recebe a notícia que um parente seu foi acidentado. E são diversas notícias. Mas nós vamos aprender nessa noite, irmãos, com Neemias, como restaurar os muros da nossa vida espiritual, emocional, familiar e social,
o tema dessa noite é restaurando os muros da nossa vida. Vamos falar junto o tema? Restaurando os muros da nossa vida. Os homens, as mulheres, a igreja, restaurando os muros da nossa vida. E foi justamente nesse contexto, irmãos, que Deus chama Neemias. Nem sempre Deus chama profeta no momento bom. Nem sempre Deus vai te chamar para fazer a obra no momento bom. Talvez Deus chama você para fazer a obra no momento onde você esteja enfrentando uma luta tremenda. O texto nos informa como estavam os israelitas, o povo de Israel, povo escolhido, povo separado, povo que estava servindo ao Senhor. Irmãos, a situação estava incontrolável, triste, fracassado, arruinado, sem nenhuma projeção de melhoria. E o que fazer? Os muros estavam quebrados, havia buracos por toda a fortaleza. Os irmãos sabem por que dos muros? Os muros eram construídos para dar proteção contra exército inimigo. Os muros foram construídos nas cidades antigas para dar segurança para o povo. Os muros também eram para preservar o padrão de vida daqueles que governavam. Os governos construíam muros para trazer segurança, mas também os muros, irmãos, serviam para estabelecer limite das influências externas. E agora? O que fazer? Como disse anteriormente, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Era homem de confiança. E como estava Neemias, irmãos, diante de tamanha miséria? Neemias não estava satisfeito. Neemias estava com o coração pesado. Neemias agora, ele pede esse relatório para o seu irmão, porque ele era homem de confiança, ele vivia no palácio. Como pode agora viver no palácio e os seus irmãos estão em grande miséria? Sim, irmãos, precisamos agora, como Neemias, tomar consciência da situação e agir. Há momentos da nossa vida que nós oramos, entramos para o nosso quarto, oramos ao Senhor e logo a seguir pedimos direção ao Senhor e vamos agir para ver o que Deus tem para nós. Sim, irmãos, esse texto é muito propício para hoje também. Esse texto, ele é atual. Quando nós olhamos para a nossa cidade de Caxias, Rio de Janeiro, nós podemos perceber que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil está pobre de forma miserável pela situação que estamos vivendo. Noites anteriores, estava em casa e ouvindo a notícia que aqui na Mangueirinha, aquela comunidade grande ali, perto de Centenário, os moradores estavam vivendo o pavor, o terror, porque durante toda a madrugada era tiroteio para tudo quanto é lado. Irmãos, se nós formos olhar para a nossa cidade, para os estados do nosso Brasil, nós vamos perceber também que nós precisamos orar pela nossa cidade e ver como está a nossa cidade. E isso também mexe com cada um de nós. Mas essa mensagem, irmãos, vai nos alinhar novamente na presença de Deus. Quais são os seus propósitos de vida? Cada um aqui tem propósito de vida, na área familiar, na área profissional, na área estudantil, nas mais diversas áreas. Sim, irmãos, nós
somos filhos de Deus, fomos chamados para transformar o quadro espiritual do ambiente onde nós estamos. Você precisa se alertar disso. Você foi chamado, você foi criado para o louvor de Deus, mas você foi chamado por Deus para transformar, para mudar o ambiente onde você vive, quer seja lá no hospital, quer seja lá no quartel, quer seja lá na escola, ou em qualquer outro espaço, lá na sua vizinhança. Nós fomos chamados para mudar esse ambiente. Veja o que diz, irmãos, Gênesis 12:1. O texto fala: ora, o Senhor disse a Abrão. Abrão significa pai exaltado. Ora, o Senhor disse a Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui fica claro, irmãos, que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu conforme o verso 4 de Gênesis, capítulo 12, verso 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha dito. Ele não titubeou, ele não ficou reclamando, ele não ficou pensando em outro momento, ele tomou uma atitude, ele foi fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Assim também devemos nós agir, partir, quando Deus fala ao nosso coração. Sim, irmãos, Deus tem uma boa notícia para cada um de nós. Apesar da notícia do Estado de Israel no tempo de Neemias, mas ele tem uma boa notícia, porque a palavra do Senhor diz que boas novas significa boa notícia. Boa notícia que porque o Filho de Deus veio, ele veio nessa terra durante 33 anos, nos últimos 3 anos, ele pregou o Evangelho, ele curou, ele salvou, ele libertou, ele fez maravilhas, ele salvou pessoas, ele transformou famílias, ele perdoou pecados, ele fez uma série de coisas que melhorou a situação do povo. Mas ele foi julgado, condenado, foi para a cruz, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E essa é a boa notícia: Jesus está vivo, ele ressuscitou. Sim, irmãos, assim como Abrão, depois Abraão, porque a palavra Abraão significa pai de multidão. Depois de Abraão tomar essa posição de partir e fazer aquilo que Deus falou, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Não podemos ficar com dúvida, ouvindo vozes estranhas. Se queremos restaurar os muros da nossa vida, precisamos deixar Deus agir. Se você quer ver Deus restaurar os muros da sua vida, você precisa deixar Deus agir. E eu tenho pelo menos, irmãos, algumas lições que esse texto vai nos ensinar nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, para restaurar os muros da nossa vida, precisamos parar para ouvir Deus falar. Veja o que diz o verso 11 do capítulo 1. Veja aí na sua Bíblia. O texto diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Sabe por que Neemias falou isso? Sabe por que Neemias pediu confirmação do Senhor? Porque ele parou para ouvir Deus falar. Irmãos, quando nós paramos para ouvir Deus falar, Deus fala no nosso coração, Ele responde a nossa oração, Ele não nos deixa no vazio, nem no vácuo. Ele vai com toda intensidade resolver os nossos problemas, Ele vai com toda intensidade abrir o nosso coração para solucionar o problema que está causando tristeza no nosso coração. E a tristeza de Neemias era que Neemias estava pensando no povo. Irmãos, Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Esses homens tiveram experiências maravilhosas com Deus. Sim, irmãos, Deus continua falando no nosso coração. Neemias tinha plena certeza que Deus tinha uma resposta para ele. Deus tem uma resposta para você nessa noite. Deus tem uma resposta para o seu coração nessa noite.
Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio neste momento, seguro, bem presente na hora da angústia. Deus tem uma resposta para o seu coração. Sim, irmãos, como nós temos reagido quando Deus fala ao nosso coração. Aprendemos que aqui Neemias não ficou parado, ele reagiu, foi conversar com Deus e tomou atitude. Ele foi jejuar e orar. A Bíblia diz no verso 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras. Que palavras? Palavras que o Neemias mandou para ele, o relatório, dizendo que a situação não estava boa. Ele foi orar, jejuar. Ele diz, o texto: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmão, sabe quanto tempo Neemias orou para tomar posição para reconstruir os muros? 4 meses. 4 meses orando, 4 meses intercedendo, 4 meses buscando a Deus, 4 meses jejuando, 4 meses orando, para ir em socorro dos seus irmãos. Sim, irmãos, antes de tudo, ele foi orar, ele foi jejuar. Isso nos ensina alguma coisa? Quando você está atravessando uma aflição, uma tristeza no coração, algo difícil de resolver, a única saída para nós, irmãos, é orar e jejuar. E veja, irmãos, a atitude, a reação de Neemias. Essa atitude de jejuar e de orar levou Neemias a tomar algumas decisões. Primeiro, ele se arrependeu. Depois, ele confessou os seus pecados. Depois, ele começou a mudar de vida. Em quarto lugar, ele diante do arrependimento, da confissão, da mudança de vida, ele se propôs em ir construir os muros, porque ele ouviu Deus falar, ele parou para ouvir Deus falar. Sim, irmãos, não há outra alternativa. Se queremos mudança de vida, precisamos orar e deixar Deus agir e seguir os planos de Deus. Não são os meus planos, mas são os planos de Deus. E os planos de Deus, irmãos, é para o nosso bem. Os planos de Deus é para o seu bem. Os planos de Deus é para melhorar você, é para libertar você, é para resgatar você, é para salvar você. A Bíblia diz, irmãos, em Êxodo 14, verso 15 a 27, que Moisés estava atravessando um grande desafio. O desafio de atravessar o Mar Vermelho. Lá atrás vinha o exército de Faraó, e logo à frente o grande obstáculo. Sim, irmãos, quando nós estamos lutando, quando nós estamos orando, sempre aparecem obstáculos. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E a Bíblia diz que Moisés levantou o cajado e apontou o cajado para o mar, e o mar se abriu, e o povo atravessou, e o povo foi salvo, e o povo foi restaurado, e o povo foi liberto. Deus quer fazer isso com você nessa noite. Em segundo lugar, irmãos, para restaurar os muros da nossa vida, precisamos ir em direção à solução. Primeiro ele ouviu Deus falar, depois ele foi jejuar e orar, e agora ele vai em direção da solução. Josué capítulo 1, verso 9, Deus diz para Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, vá, Josué. E a Bíblia diz que Josué foi, e ele lutou, e ele venceu, e os muros de Jericó foram jogados por terra, porque ele foi em direção da solução. Veja, irmãos, Neemias 2, verso 5, na sua Bíblia. Neemias 2, 5. Diz o texto, Neemias 2, 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar,
a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Me envies a ajudar, para que eu edifique. Ó rei Artaxerxes, me envie a ajudar. Eu quero ajudar a reconstruir os muros que estão derrubados, as brechas, os buracos que foram abertos. Eu já orei durante 4 meses. Ó rei, me deixa eu ir. Ele foi em direção da solução. Irmão querido, amigo, qual é a sua demanda, a sua necessidade, seu obstáculo? Pense comigo. Você precisa fazer como fez o coxo do capítulo 5 de João. O coxo estava ali e as águas eram removidas, e toda vez que alguém descesse nas águas era curado. Mas aquele coxo não tinha condição de ir, porque quando ele ia alguém na frente dele, e logo a seguir Jesus apareceu e falou para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele respondeu: que seja curado. Sim, irmãos, assim como aquele coxo falou para Jesus: eu quero ser curado, nós também precisamos falar para Jesus: Jesus, eu quero ser curado. Jesus, eu quero ser libertado. Jesus, eu quero ser salvo. Jesus, eu quero que o Senhor reconstrua a minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor fale no meu coração. Jesus, restaure a minha casa, restaure a minha vida. Irmãos, qual era a situação de Israel? Os muros estavam caídos, dilacerados. Eu pergunto para cada um de nós, e você que está aí na sua casa: como estão os seus muros espiritual, familiar, emocional e social? Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele pode ir ao seu encontro nessa noite e restaurar esses muros. Pergunto eu: você está disposto a ir ajudar? Judá representa a situação da dor, do sofrimento. O povo estava sofrendo, o povo estava em miséria, mas Deus levantou Neemias. A minha oração, irmãos, é que Deus levanta vários Neemias nessa noite. Neemias, mulheres, homens, Neemias que coloque a mão na massa, que pegue no cajado, que pegue a Bíblia, vão para o jejum, vão para a oração e vão à luta para ajudar pessoas que estão indo para a perdição eterna. Neemias falou: me envies a ajudar. Para quê, irmãos? Me envies a ajudar porque eu quero edificar os muros. A excelência de Deus, irmãos, é edificar a nossa vida, não somente no plano espiritual, mas no plano material, no plano emocional, no plano familiar, ou seja, em todas as áreas. Pergunto eu: você precisa ir ajudar, você precisa ir reconstruir esses muros. Deus quer hoje te curar, Deus quer hoje dar um basta nessa dificuldade. A solução está em ir e confiar que Deus pode te abençoar. E Ele quer te abençoar. E Ele quer restaurar. Mas em terceiro lugar, irmãos, para reconstruir os muros da minha vida, precisamos enfrentar os inimigos na minha frente. Irmãos, não foi fácil para Neemias. Não foi fácil. Depois de orar 4 meses, depois de pedir autorização ao rei, ele era bem quisto no palácio, era um homem íntegro, era um homem honesto, é um homem que servia a Deus, mas ele não estava satisfeito no palácio não, irmãos. Isso significa que nós não podemos ficar satisfeitos do modo de vida que nós estamos vivendo. Deus quer mexer com cada um de nós nessa noite, mexer para melhor, mexer para mudar, mexer para transformar. Deus quer fazer isso. No capítulo 2, nos versos 19 a 20, veja comigo aí. Se você quer restaurar os muros da sua vida, você vai enfrentar oposição. Verso 19 e 20 diz assim:
o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Neemias não estava rebelando contra o rei. Neemias tinha autorização de Artaxerxes para reconstruir os muros, mas aqueles homens, Sambalate, Tobias, Gésem, queriam abortar o plano de Deus. Não permita que o diabo aborte o plano de Deus na sua vida. Não permita. Não deixe o inimigo se intrometer na sua vida. Quando o inimigo vier na sua vida para se intrometer, feche a porta, clame com Jesus, porque Jesus vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Veja a resposta de Neemias, irmãos, verso 20. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, teus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte nessa justiça, nem memória em Jerusalém. Pode levantar Sambalate, pode levantar Neemias, pode levantar Gésem, mas não dê satisfação a esses inimigos. Fale como Neemias: olha, vocês não têm parte nesse negócio, nós vamos edificar os muros, Deus vai nos ajudar, e nós vamos levantar os muros. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Você que tem filhos, você que tem família, você que está começando a sua jornada, você que está namorando, você que está noivo, você que está pensando em ter uma casa, uma família, um lar. Deus nesta noite deseja fazer isso com você. Olha só o que diz João 10:10. Jesus disse: o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Irmãos, quais são os desafios para você neste tempo presente? Quais áreas que você precisa vencer? Se você quer reconstruir esses muros, então você precisa fazer como Neemias. Veja o que Neemias fez. Ele usou de estratégia espiritual. Lembra? Capítulo 1, verso 4. O que ele fez? Alguém se lembra? Ele orou e... o quê? Ele orou e jejuou. Ele levantou o muro da oração. Inimigo nenhum resiste, irmãos, quando nós levantamos o muro da oração, o muro do jejum. Quando nós oramos, Deus está na linha de frente e batalha por nós. Algumas orientações, irmãos, do texto para mim e para você. Não conte a ninguém do seu plano. Neemias 2:12. Neemias não contou para ninguém. Se você tem um plano, conte para Deus. Deixa Deus colocar segurança nesse plano. Segunda lição, irmãos: seja previdente e cauteloso. Neemias 2:16. Terceiro, mãos à obra, execute o plano de Deus, comece a reconstruir os muros. Capítulo 2, verso 18, diz assim: então lhes declarei como o meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. Irmãos, quando nós nos esforçamos a nossa mão para o bem, Deus trabalha por nós, Deus vai à frente, Ele tira os obstáculos, Ele faz você vencer. Quarta lição: não dê ouvidos às ameaças e zombarias, olhe sempre para frente. Capítulo 2, verso 19. Quando Noé começou a construir a arca, as pessoas zombavam, falavam que Noé era maluco, mas depois de tanto construir e insistir, veio o dilúvio, e somente a família e os animais foram salvos. Neemias tinha uma equipe de 29
trabalhadores. É a quarta lição. A quarta lição, irmãos, Deus levanta um grupo poderoso, um grupo que cria na benfeitoria de Neemias. A Bíblia diz no capítulo 3, todo o capítulo 3 menciona famílias. Significa, irmãos, que na igreja, Deus usa famílias para reconstruir áreas destruídas. A Bíblia diz no verso 1 que levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, e ele ficou responsável por uma área. Depois levantou outro que ficou responsável por outra área. E foram 29 equipes que trabalhavam com unidade e participação. Sim, irmãos, Deus está te chamando para o trabalho. Deus está te chamando para você reconstruir muros que estão caídos em outras famílias, para que Deus possa restaurar essas famílias para a glória de Deus. Sim, irmãos, Neemias tinha um propósito: reedificar os muros para a glória de Deus. E a Bíblia diz que pouco a pouco ele foi vencendo, foi vencendo, foi vencendo. É assim, irmãos, pouco a pouco você vai vencendo, subindo cada degrau, conquistando, Deus abençoando, Deus colocando a mão, e você vai vencendo. Veja o que diz, irmãos, o capítulo 6, verso 15. Nós estamos já encerrando a palavra dessa noite. Capítulo 6, verso 15. Eles não tinham escadas, eles não tinham guindastes, eles não tinham os recursos desse tempo. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, verso 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elul, ou seja, em 52 dias. Irmãos, tempo recorde. Irmãos, quando nós nos levantamos para edificar a obra de Deus, Deus faz prosperar o caminho, Deus faz abençoar. É assim, irmãos, pouco a pouco, lentamente, passo a passo, Deus vai abençoando, Deus vai restaurando, Deus vai transformando. Nessa noite, irmãos, eu queria orar por você. Eu queria fazer 3 desafios para você nessa noite. Quais os muros que Deus quer restaurar na sua vida? Talvez o muro da alegria. Talvez você perdeu a alegria de servir a Deus, e por isso Deus quer restaurar os muros da oração. Talvez Deus quer restaurar os muros da comunhão. Só há comunhão, irmãos, se nós estivermos juntos. Se não estivermos juntos, não há comunhão. Comunhão é isso, é frente a frente, é você com o seu irmão, sabendo da dor do seu irmão, sabendo da dor da sua família. É assim, frente a frente, lado a lado. Quem sabe Deus quer restaurar os muros da comunhão. Talvez o muro do ânimo. Talvez nessa caminhada, nesses 2 anos de pandemia, você desanimou, mas nesta noite Deus está te chamando para levantar o muro do ânimo da sua vida, de vir para encher os bancos novamente, restaurar, resgatar você, para estar junto, para dar um abraço, para abençoar, para libertar, irmãos. Deus está chamando você. Esse é o primeiro desafio: levantar esses muros. Talvez você está endereçado em um desses muros. O segundo desafio, irmãos, nessa noite, são para aqueles que se afastaram. Você que está em casa, você que está aqui, desanimou, e Deus quer reedificar os muros da reconciliação. Você reconciliar com Deus, reconciliar com seu irmão. Ainda tem um outro muro. Quem sabe Deus quer restaurar os muros do perdão. Talvez você ficou magoado com alguém, não sabe nem por que motivo, ou tem motivo, e você está magoado, e a mágoa instalou no seu coração. Deus quer restaurar os muros do perdão nessa noite para você. Mas tem um terceiro desafio:
Deus quer restaurar os muros da salvação. Talvez você está aqui nessa noite, já frequenta a igreja, já ouviu falar de Jesus, mas ainda você precisa levantar o muro da salvação. Para restaurar os muros, irmãos, é preciso estar com Deus, é preciso você pedir a Jesus: Jesus, venha fazer parte da minha vida, da minha família, assim como Deus fez com Zaqueu, assim como Deus fez com a mulher que adulterava no capítulo 8 de João. Deus quer fazer isso nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, aí no seu banco. Essa oração é para você. Se você está em algum contexto desses muros e deseja que eu ore para você, assim, ninguém está te vendo, você está com os olhos fechados, fique em pé nessa noite. Se você deseja que alguns muros da sua vida sejam restaurados nessa noite, fique de pé. Deus está falando, não, olha, Deus está aqui nessa noite. Deus quer restaurar muros nessa noite. Pode levantar, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, irmãos. O Espírito Santo está trabalhando nessa noite. O culto nessa noite é para cada um de nós. Deus está aqui nessa noite. Ele quer. Quem aqui quer nessa noite agora fazer parte da reconstrução de muros, de famílias que estão desesperadas, famílias que estão sendo atacadas, quer ser um cooperador, quer fazer como aqueles 29 grupos que querem orar, que querem ajudar, que querem evangelizar, que quer fazer a obra? Pode ficar de pé agora. Esse é o segundo desafio. Pode levantar. Vai levantando, você que está aí nessa noite. Ah, pastor, eu quero ajudar. Eu tenho alguém que eu conheço que precisa de oração. Eu quero orar nessa noite. Mas o terceiro e último, irmãos, é aqueles que estão sem Cristo e sem salvação. Tem alguém aqui nessa noite? Você que está aí em sua casa, você que está participando do culto de forma digital, se você ainda não abriu o seu coração, quer abrir o seu coração nessa noite, eu desejo orar por você. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento por essas famílias que se levantaram, que em algum momento o Espírito Santo tocou no coração e deseja ser restaurado em quaisquer áreas que foram mencionadas nessa noite. Ó Espírito Santo, vai em direção nessa noite para cada lar, cada família, Pai, e vai tirando todas as amarras, vai tirando a dificuldade, vai tirando a mágoa, vai tirando a tristeza. Deus, dá ânimo a esse irmão, dá perdão a esse irmão, dar, ó Deus, comunhão a esse irmão. Ó Deus, vai fazendo a tua obra, assim como Neemias foi usado para restaurar os muros de Jerusalém. Aqui é Jerusalém, a Jerusalém, aqui é a igreja do Senhor, que foi chamada para reconstruir muros espirituais. Por isso, nessa noite, Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, eu oro também por aqueles que porventura estão aceitando Jesus nessa noite, estão reconciliando com o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso, Pai, que o Senhor seja louvado nessa noite, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja glorificado, toda honra, toda glória seja dada a cada um de nós. Por isso te exaltamos, bendizemos o nome do Senhor nessa noite. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Pode sentar, que Deus abençoe a sua vida e continue assim.